Existe uma imagem que ficou gravada na memória do mundo inteiro. Um homem de camisa amarela, braços abertos, sorrindo com o troféu na mão. Um homem que parecia não ser feito da mesma matéria que os outros. Pelé, o rei, o maior de todos. O nome que, quando pronunciado em qualquer idioma, em qualquer país, em qualquer canto deste planeta, todo mundo sabe quem é. Durante décadas, o Brasil inteiro se orgulhou dele, como se orgulha de uma montanha, de um rio imenso, de algo que pertence à natureza e que ninguém pode tirar. Pelé não era apenas um jogador de futebol. Era um símbolo. Era a prova viva de que um menino pobre, descalço, nascido no interior de Minas Gerais, podia se tornar o maior do mundo. Mas existe outra imagem. Uma que ninguém filmou. Uma que os jornais não mostraram. Uma que a história oficial fez questão de deixar fora do enquadramento. É a imagem de uma mulher de meia-idade, sozinha num cartório, segurando um resultado de exame de DNA nas mãos. Ela passou décadas pedindo para que o pai reconhecesse a sua existência. Décadas sendo ignorada. Décadas sendo tratada como se não fosse ninguém. E o pai era Pelé. O mesmo Pelé que o mundo chamava de rei. O mesmo Pelé que discursava sobre família, sobre gratidão, sobre humildade. O mesmo Pelé que aparecia nas campanhas de televisão com aquele sorriso que o Brasil inteiro conhecia de cor. Essa mulher se chama Sandra Machado. E essa é apenas uma das histórias que a narrativa oficial de Pelé tentou apagar por décadas. Porque a verdade sobre Edson Arantes do Nascimento é muito mais complexa, mas muito mais sombria e muito mais humana do que o mito que foi construído ao longo do tempo. E hoje, neste canal, a gente vai entrar fundo nessa história. Não para destruir um ídolo, não para diminuir o que ele fez dentro de campo, mas porque a verdade importa, porque as pessoas que foram deixadas para trás importam, porque um legado não é feito só de gols, é feito também do que você deixa, do que você reconhece e de como você trata as pessoas que dependem de você. Quando Pelé morreu, no dia 29 de dezembro de 2022, o mundo parou. As manchetes foram de luto, os estádios se iluminaram nas cores do Brasil, presidentes e reis fizeram homenagens. Parecia que o planeta inteiro tinha perdido um familiar querido. Mas enquanto as câmeras cobriam o velório no Estádio do Santos, enquanto as imagens davam a volta ao mundo, enquanto milhões de pessoas choravam por um homem que nunca conheceram pessoalmente, por trás de tudo isso, havia uma outra história acontecendo em silêncio. Uma história de herança disputada, de filhos que mal se conheciam, de dívidas que ninguém esperava encontrar e de um patrimônio que, para muita gente, simplesmente não fazia sentido. O rei havia morrido, mas o que ele deixou para trás não era um trono organizado, era um campo de batalha. Se você está chegando agora neste canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui a gente conta as histórias que a mídia não teve coragem de contar completas. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, se inscreva agora. É gratuito e faz toda a diferença para que essas histórias continuem chegando até você. Para entender o que aconteceu depois da morte de Pelé, é que a gente precisa entender quem Pelé realmente foi. Não o personagem, não o mito, o homem. E o homem começou sua vida muito longe dos holofotes. Edson Arantes do Nascimento nasceu em 23 de outubro de 1940, em Três Corações, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Filho de Dondinho, que também era jogador de futebol, mas nunca chegou a ser famoso, e de Dona Celeste, uma mulher de fibra que criou os filhos com muito pouco. A família era pobre de um jeito real, não de um jeito poético. Pobre de não ter sapato, pobre de comer o que tinha, pobre do tipo que deixa marca na alma e que a pessoa nunca esquece, mesmo quando fica rica. Quando criança, Pelé vendia amendoim e pastéis para ajudar em casa. Brincava de bola com meias enroladas porque bola de verdade era artigo de luxo. Essa origem simples, humilde, sofrida, foi parte fundamental do mito. Porque o Brasil ama uma história de superação. O Brasil ama o menino pobre que venceu. E Pelé era essa história personificada. Aos 15 anos assinou com o Santos. Aos 17 anos, já era campeão do mundo. Aos 17 anos, um menino que mal tinha terminado de crescer, já era o melhor jogador do planeta.
O que veio depois disso está nos livros de história do esporte. 3 Copas do Mundo conquistadas, mais de 1000 gols, um estilo de jogo que parecia não obedecer às leis da física, um nome que se tornou maior do que qualquer clube, qualquer seleção, qualquer campeonato. Em 1999, o Comitê Olímpico Internacional o elegeu o atleta do século. A FIFA colocou seu nome ao lado de Di Stéfano como os maiores jogadores de todos os tempos. Pelé não era apenas o melhor do Brasil, era o melhor do mundo, para sempre. Mas fora dos campos, a história era outra, porque junto com a fama veio o dinheiro, e junto com o dinheiro vieram as tentações, e junto com as tentações vieram as consequências, e essas consequências têm nomes, rostos e histórias que o rei passou décadas tentando esconder. A primeira coisa que precisa ser dita, e que muita gente ainda não sabe direito, é que Pelé teve filhos com várias mulheres diferentes. Não é segredo, está documentado. Mas o que está documentado não é tudo, porque há filhos que ele reconheceu tarde demais. Filhos que ele negou por anos a fio. Filhos que cresceram sem pai enquanto o pai deles era aplaudido em estádios do mundo inteiro. E há pelo menos um caso que chegou à justiça e que expôs um lado de Pelé que nenhum comercial de televisão jamais mostrou. Sandra Machado. Esse nome precisa ser dito em voz alta. Sandra nasceu em 1964, fruto de um relacionamento que Pelé teve com uma funcionária doméstica da casa de sua mãe. Ela cresceu sem saber quem era o pai, ou melhor, crescendo com a suspeita, com os olhares, com as histórias que circulavam em sussurro, e durante décadas, ela tentou que Pelé reconhecesse sua existência. Durante décadas, ele negou. Durante décadas, ela foi tratada como se fosse uma mentira, uma invenção, uma inconveniência. Só depois de uma batalha judicial, com exame de DNA, que Sandra foi oficialmente reconhecida como filha de Pelé. Ela tinha 40 e tantos anos quando isso aconteceu. 40 anos de vida vividos sem que o pai mais famoso do mundo admitisse que ela existia. Quanto tempo você acha que essa mulher esperou? Quanto peso você acha que essa espera carregou? Coloca esse peso na balança e compara com os troféus. E Sandra não foi a única. Mas sobre os outros filhos, sobre os outros segredos, sobre as outras histórias que estão enterradas nessa família, a gente vai falar em detalhes agora, porque o que vem a seguir é ainda mais intenso, ainda mais doloroso e envolve personagens que você definitivamente não esperava encontrar nessa história. Pelé se casou 3 vezes. Esse é o número oficial, o número que está nos documentos, nos registros, nas entrevistas que ele deu ao longo da vida. Mas para entender o que aconteceu com a herança dele, com os filhos dele, com o caos que tomou conta da família depois da sua morte, a gente precisa ir muito além do número 3. A gente precisa entender quem foram essas mulheres, o que elas viveram ao lado dele e o que restou de cada relacionamento quando a poeira baixou. O primeiro casamento foi com Rosemary dos Reis Cholby, a Rosary. Eles se casaram em 1966 e ficaram juntos por quase 10 anos. Tiveram 3 filhos, Kelly Cristina, Edson Cholby, que ficou conhecido como Edinho, e Jennifer. A família parecia sólida por fora, mas por dentro, como acontece em tantos casamentos de homens que vivem cercados de fama, de viagens e de tentações, havia fissuras profundas. Pelé era um homem constantemente em movimento, constantemente no centro das atenções, e a fidelidade nunca foi exatamente o seu ponto forte. O casamento terminou em 1978 e deixou marcas que seus filhos carregariam por muito tempo. Mas de todos os filhos do primeiro casamento, há um cujo nome ficou associado a algo que Pelé nunca conseguiu apagar completamente da sua história. Edinho, Edson Cholby, do Nascimento. O filho que herdou o nome do pai. Mas que também herdou o peso imenso de ser filho do maior jogador de todos os tempos, num país onde esse peso pode ser esmagador. Edinho seguiu para o futebol como goleiro. Teve uma carreira razoável, mas nunca chegou perto de alcançar a sombra do pai, o que em si já é uma sentença difícil de carregar. Mas o que veio depois do futebol foi muito pior. Em 2005, Edinho foi preso acusado de lavagem de dinheiro e envolvimento com o tráfico de drogas. A acusação dizia que ele teria ajudado um traficante da Baixada Santista a movimentar dinheiro ilícito. O escândalo foi devastador.
A imagem de Pelé foi abalada de um jeito que nenhuma derrota em campo jamais tinha abalado. E aqui aparece uma das cenas mais dolorosas dessa história inteira. Pelé, o rei, o homem que representava o Brasil para o mundo, teve que lidar publicamente com o fato de que seu filho estava preso por envolvimento com crime organizado. Como um pai reage a isso? Como um homem que construiu uma imagem de lenda, de símbolo, de exemplo para crianças de todo o mundo, absorve esse tipo de golpe? A resposta que Pelé deu foi, para muitos, fria, distante. Ele se manifestou, é claro, mas quem acompanhou de perto disse que havia uma separação clara entre Pelé, o personagem público, e Pelé, o pai. Como se as duas coisas não pudessem existir ao mesmo tempo. Edinho foi condenado e passou anos preso, e a relação entre pai e filho ficou marcada por essa experiência de um jeito que provavelmente nunca se curou completamente. Se essa história está te tocando de alguma forma, se você conhece alguém que viveu algo parecido, um filho que foi por um caminho difícil, há uma família que se despedaçou apesar do amor, deixa aqui nos comentários. Você não precisa contar tudo, só escreve, entendo, e você vai ver que não está sozinha nisso. O segundo casamento de Pelé foi com Assíria Seixas Lemos, uma psicóloga com quem ele ficou de 1994 a 2008. Com Assíria, Pelé teve 2 filhos, os gêmeos Joshua e Celeste, nascidos em 1996. Esse relacionamento durou mais de 10 anos e foi, na visão de muitos, o mais estável que Pelé teve. Mas também terminou, e quando terminou, os filhos pequenos ficaram no meio. O terceiro casamento foi com Márcia Aoki, uma empresária japonesa brasileira com quem Pelé ficou até o fim da vida. Eles se casaram em 2016, e Márcia esteve ao lado dele durante os anos de declínio de saúde, os anos de internações, os anos em que o corpo do rei foi cedendo pouco a pouco. E foi Márcia quem ficou ao lado dele quando ele morreu, em dezembro de 2022, depois de uma longa batalha contra um câncer de cólon. Mas a presença de Márcia na vida de Pelé, e especialmente na sua morte, é um dos pontos mais sensíveis de toda essa história da herança. Porque quando um homem morre e deixa uma viúva jovem, filhos de relacionamentos diferentes, filhos que mal se conhecem entre si, e um patrimônio que ninguém consegue explicar direito, a receita para o conflito está posta. E é exatamente isso que aconteceu. Agora vamos falar do dinheiro, porque é aí que a história fica realmente pesada. Pelé ganhou muito dinheiro ao longo da vida. Isso não é opinião, é fato. Contratos milionários com o Santos, uma passagem pelo Cosmos, de Nova York, entre 1975 e 1977, que foi um dos acordos financeiros mais generosos do esporte da época. Os contratos de publicidade com marcas gigantes. A imagem de Pelé foi usada para vender praticamente tudo, de refrigerante a relógio, de automóvel a seguro de vida. Ele também teve um cargo no governo brasileiro como ministro extraordinário do esporte, entre 1995 e 1998, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, período que também gerou muita polêmica, como veremos. Com tudo isso, a lógica diz que Pelé deveria ter morrido deixando uma fortuna substancial, uma herança sólida, organizada, que garantisse o futuro de seus herdeiros por gerações. Mas a realidade é muito diferente, e é muito mais perturbadora. Ao longo dos anos, vieram à tona informações sobre dívidas fiscais que Pelé havia acumulado com o governo brasileiro. Processos na Receita Federal. Cobranças que chegavam a dezenas de milhões de reais. Há quem diga que em determinados momentos da sua vida, Pelé estava tecnicamente insolvente, que o homem cujo nome valia ouro no mundo inteiro tinha dificuldades reais para honrar suas obrigações financeiras no próprio país. Como isso é possível? Como um homem que ganhou tanto dinheiro pode terminar com dívidas tão pesadas? A resposta, como quase tudo nessa história, é complicada e tem várias camadas. Uma delas envolve investimentos que não deram certo. Outra envolve um estilo de vida que não foi exatamente modesto. Outra ainda envolve pessoas próximas que, ao longo dos anos, teriam se aproveitado da boa-fé e da falta de atenção de Pelé para os números. E há quem fale, em voz baixa, numa versão que ainda não foi completamente esclarecida, de dinheiro que sumiu sem deixar rastro claro. Quando Pelé morreu e o inventário começou a ser aberto,
O que os herdeiros e os advogados encontraram não foi a fortuna que todos esperavam. E esse é o momento em que a história deixa de ser a história de um ídolo e se transforma numa história de família. Com tudo que isso significa: amor, ressentimento, segredos, brigas e uma dor que o dinheiro não resolve, mas que a falta dele certamente piora. Porque existia uma filha que havia esperado 40 anos para ser reconhecida. Existia um filho que havia passado anos preso. Existiam gêmeos que ainda eram jovens. Existia uma viúva que havia cuidado do rei nos anos mais difíceis. E existiam outros filhos ainda, cujas histórias são ainda menos conhecidas e ainda mais dolorosas. Quantas pessoas estavam esperando por essa herança? Quantas versões diferentes da mesma história iam se chocar quando o inventário fosse aberto? O que aconteceu dentro dessa família depois que as câmeras do funeral se apagaram é o que ninguém te contou direito. E é exatamente isso que a gente vai revelar agora. Existe algo que acontece quando um homem famoso morre. O mundo faz o luto em público, com flores e discursos e minuto de silêncio nos estádios. E enquanto isso acontece, num plano invisível para as câmeras, começa outro processo, silencioso, frio, implacável, o processo de dividir o que sobrou. E é nesse processo que as famílias mostram quem realmente são, porque o dinheiro, ou a falta dele, tem uma capacidade cruel de revelar o que estava escondido debaixo de todo o amor que as pessoas dizem ter umas pelas outras. Com a família de Pelé não foi diferente, foi pior. Para entender o tamanho do problema, você precisa saber quantos filhos Pelé oficialmente reconheceu. O número é 7. 7 filhos, de diferentes mulheres, em diferentes momentos da vida. Kelly Cristina, Edinho e Jennifer, do primeiro casamento com Roseri. Os gêmeos Joshua e Celeste, do segundo casamento com a Síria. Flávia Cristina Kurtz Nascimento, filha que ele teve com a jornalista Lenita Kurtz e que também enfrentou um longo processo para ser reconhecida. E Sandra Machado, aquela cuja história abrimos no começo deste vídeo, que passou décadas esperando o pai admitir que ela existia. 7 filhos reconhecidos, de pelo menos 4 mulheres diferentes, mais uma viúva, Márcia Aoki, mais rumores de outros filhos que nunca chegaram a ser formalmente reconhecidos. Esse é o mapa da família que ficou quando Pelé morreu. Agora imagine tentar dividir uma herança nessa família. Imagine os advogados de cada parte. Imagine os ressentimentos que vieram à tona. Imagine os filhos que cresceram sem pai, olhando para uma viúva que chegou no final da história. Imagine os filhos que foram reconhecidos tarde demais, tentando ocupar o espaço que nunca foi dado a eles em vida. Você já passou por uma situação assim? Uma divisão de herança que destruiu a família? Ou conhece alguém que passou? Escreve aqui embaixo a palavra família, se isso tocou em algo que você viveu. Às vezes, saber que outros passaram pelo mesmo é o único conforto que existe. Mas antes de falar sobre a batalha pela herança, a gente precisa falar sobre Flávia. Porque a história de Flávia Kurtz é uma dessas histórias que doem de um jeito particular. E doem porque são sobre uma criança que não escolheu nada, que não escolheu o pai que tinha, que não escolheu nascer de uma relação que o pai não queria assumir, e que cresceu carregando isso no peito de um jeito que marca para sempre. Flávia nasceu de um relacionamento que Pelé teve com Lenita Kurtz. Por anos, Pelé não a reconheceu formalmente. Flávia cresceu numa situação parecida com a de Sandra, sabendo quem era o pai, ou pelo menos desconfiando, mas não tendo o reconhecimento legal, o sobrenome, o gesto simbólico que diz: "Você é minha filha e eu te vejo." Eventualmente, Pelé a reconheceu. Mas o tempo que passou antes disso importa. O tempo que uma criança passa esperando ser reconhecida pelo pai deixa uma marca que nenhum reconhecimento tardio apaga completamente. E é aqui que a gente precisa parar e falar de algo que raramente é dito quando se fala de Pelé. Porque existe uma narrativa que coloca Pelé como vítima das circunstâncias, como um homem que simplesmente foi muito famoso e que cometeu os erros que homens famosos cometem. Como se a fama fosse uma desculpa. Como se o sucesso profissional cancelasse a responsabilidade pessoal. Mas filhos não são erros de circunstância. São pessoas. São vidas inteiras que dependem de você. São seres humanos que você trouxe ao mundo e que merecem, no mínimo, ser olhados nos olhos.
Pelé trouxe vidas ao mundo e olhou para o lado. Várias vezes. E o mundo aplaudiu mesmo assim. E isso também faz parte da história. Agora vamos às dívidas. Porque aqui a conversa fica ainda mais espinhosa. Ao longo dos anos 1990 e 2000, começaram a circular informações sobre problemas fiscais de Pelé com a Receita Federal brasileira. Não eram dívidas pequenas, eram valores que chegavam a dezenas de milhões de reais, relacionados a declarações de imposto de renda, a movimentações financeiras e a questões que nunca foram completamente esclarecidas em público. Pelé e seus representantes sempre contestaram ou minimizaram esses valores, mas a existência de processos fiscais contra ele é um fato documentado. Parte do problema, segundo pessoas que trabalharam próximas a ele, estava na forma como Pelé administrava seu dinheiro, ou melhor, na forma como ele não administrava. Pelé era um gênio dentro de campo, mas fora dele, segundo relatos, ele confiava muito nas pessoas ao redor. Assinava documentos sem ler com atenção, delegava decisões financeiras sem acompanhar de perto. E ao longo de décadas, esse padrão criou buracos que foram se acumulando silenciosamente. Há também a questão dos investimentos. Pelé se aventurou em negócios ao longo da vida, nem todos bem-sucedidos. Empresas que não deram o retorno esperado, parcerias que terminaram mal, projetos que ficaram pelo caminho. O mundo dos negócios não é igual ao mundo do futebol. No futebol, o talento individual pode ser suficiente para superar qualquer obstáculo. No mundo dos negócios, talento individual sem estrutura, sem gestão e sem assessoria confiável pode levar um homem muito rico à ruína em menos tempo do que parece possível. E então, há uma outra camada nessa história. Uma que envolve pessoas próximas a Pelé. Pessoas que tiveram acesso privilegiado ao seu patrimônio, às suas contas, às suas decisões. E sobre as quais existem perguntas que até hoje não têm respostas claras. Onde foi parar o dinheiro dos contratos milionários? Como um homem que ganhou o que Pelé ganhou ao longo de 40 anos de carreira, publicidade e negócios, terminou com dívidas com o governo? Onde estão os ativos? Onde estão os investimentos? Essas perguntas não têm resposta simples, e talvez nunca tenham. Mas elas foram feitas pelos próprios filhos de Pelé, pelos advogados que conduziram o inventário, e por jornalistas que tentaram mapear o patrimônio real do rei. O que é certo é que a herança que os filhos de Pelé esperavam encontrar não correspondia à imagem que o mundo tinha. E isso gerou um nível de conflito que foi mantido, na medida do possível, longe das câmeras, mas que existiu, e que deixou cicatrizes. E ainda não falamos da pessoa que estava no centro de tudo isso, a última mulher ao lado do rei, a mulher que cuidou dele enquanto ele adoecia, a mulher que estava presente quando os outros, muitas vezes, não estavam. E que por isso mesmo se tornou alvo de ressentimentos que nenhuma câmera de televisão registrou, mas que foram reais e dolorosos o suficiente para mudar a história dessa família para sempre. Márcia Aoki entrou na vida de Pelé de forma discreta. Ela não era uma celebridade, não tinha um perfil público construído. Era uma empresária, filha de imigrantes japoneses, que conheceu Pelé numa época em que ele ainda era um homem ativo, presente, reconhecível pelas ruas. Mas foi durante os anos de declínio que a presença de Márcia se tornou central. Foi ela que esteve do lado dele quando o corpo foi cedendo. Foi ela que acompanhou as internações. Foi ela que, quando a câmera não estava ligada, estava segurando a mão de um homem que o mundo inteiro conhecia, mas que, no fundo, estava muito mais sozinho do que a narrativa oficial admitia. Eles se casaram em julho de 2016, numa cerimônia discreta. Pelé tinha 75 anos, Márcia tinha 50. E essa diferença de idade, esse casamento no fim da vida, essa presença constante de uma mulher que os filhos mais velhos de Pelé mal conheciam, tudo isso criou um terreno fértil para o tipo de tensão que as famílias raramente conseguem resolver sem dano. Não é incomum. Acontece em tantas famílias. O pai que envelhece, que adoece, que se torna dependente de cuidados. E a mulher que cuida dele, que está presente nos momentos mais vulneráveis, que acaba recebendo uma fatia de confiança e de poder que os filhos, momo de longe, não conseguem acompanhar. Os filhos olham e veem uma estranha no lugar onde deveria estar a família. A mulher olha
e sente que dedicou anos da sua vida a esse homem. E no meio disso tudo, o homem que poderia resolver o conflito com uma conversa vai ficando mais fraco, mais distante, mais incapaz de mediar. Esse foi o cenário que se formou nos últimos anos de vida de Pelé. Há relatos de que alguns filhos de Pelé tinham dificuldade para ter acesso ao pai durante os períodos de internação, de que informações sobre o estado de saúde dele chegavam de forma fragmentada, de que havia uma camada de proteção ao redor de Pelé, composta de médicos, assessores e Márcia, que controlava quem entrava e quem saía. Esses relatos nunca foram confirmados publicamente por todas as partes. E é justo dizer que Márcia sempre se apresentou como uma mulher que apenas cuidou do marido que amava. Mas os relatos existem, e fazem parte do contexto que explica o clima que se instalou quando Pelé morreu. Você conhece essa história? A história do familiar que cuidou de um parente doente e depois ficou no centro de uma disputa com os outros? Escreve aqui nos comentários: conheço essa história. Porque essa é uma das situações mais comuns e mais dolorosas que existem dentro das famílias, e ninguém deveria ter que passar por isso sozinha. Quando o inventário foi aberto, o que se revelou foi uma estrutura patrimonial fragmentada, com imóveis em diferentes estados, direitos de imagem com contratos complexos, questões fiscais pendentes e um volume de dívidas que surpreendeu até quem achava que sabia o tamanho do problema. A fortuna de Pelé, que muitos estimavam em centenas de milhões de dólares, parecia muito menor na prática do que na teoria, e a divisão dessa fortuna reduzida entre 7 filhos reconhecidos e uma viúva tornou o processo ainda mais tenso. Há um detalhe que precisa ser dito aqui, com cuidado, mas com clareza. Quando um homem morre sem ter organizado bem o seu patrimônio, sem ter feito um testamento detalhado e transparente, sem ter tido conversas claras com os filhos sobre o que cada um poderia esperar, ele deixa para trás não apenas bens a serem divididos. Ele deixa para trás perguntas sem resposta, mágoas que não tiveram espaço para ser ditas em vida, e uma batalha que vai se travar entre pessoas que já carregavam feridas antigas. E as feridas antigas da família de Pelé eram muitas. Sandra Machado, uma que esperou décadas para ser reconhecida, chegou ao inventário com tudo que uma filha reconhecida tem direito de exigir. Mas chegou como alguém que passou a vida inteira sendo tratada como se não existisse. Imagina como é olhar para os outros irmãos, aqueles que foram reconhecidos desde o começo, aqueles que cresceram com o sobrenome do pai, e sentir que você finalmente tem os mesmos direitos legais, mas que o tempo que passou, a infância sem pai, os anos de espera, não têm preço, não estão em nenhum inventário, não podem ser devolvidos por nenhum juiz. Flávia, da mesma forma, chegou com seus direitos, mas com sua história. Edinho, saído dos anos de prisão, com tudo que essa experiência carrega. Kelly Cristina, a filha mais velha do primeiro casamento, que cresceu num lar que se desfez. Os gêmeos, Joshua e Celeste, ainda jovens, tentando entender o que significava ser filho de um homem que pertencia ao mundo antes de pertencer a eles. E Márcia, no centro de tudo, segurando o luto de quem perdeu o marido, enquanto o mundo esperava que ela se tornasse transparente, que cedesse o espaço, que não ocupasse o lugar que os filhos sentiam que era deles de direito. Esse é o retrato de uma família que a fama construiu e que a morte colocou à prova de um jeito que nenhuma quantidade de troféus podia preparar ninguém para enfrentar. Mas ainda tem mais, porque além dos filhos conhecidos, além das dívidas fiscais, além do inventário disputado, há uma questão que paira sobre essa história como uma nuvem escura que ninguém consegue dissipar completamente. A questão do dinheiro que não apareceu. A questão das contas, dos contratos, dos acordos que deveriam ter gerado uma fortuna e que, quando o inventário foi aberto, simplesmente não estavam lá na proporção que todos esperavam. Onde foi esse dinheiro? Quem tinha acesso a ele? Quem tomava as decisões financeiras nos últimos anos de vida de Pelé, quando ele já estava debilitado, quando sua capacidade de acompanhar e fiscalizar suas próprias finanças estava comprometida pela doença? Essas são perguntas que os advogados fizeram, que os filhos fizeram, que jornalistas tentaram responder, e que, até hoje, não têm uma resposta definitiva e completamente satisfatória. E é justamente aqui, nesse ponto exato, que a história de Pelé deixa de ser a história de um ídolo do esporte
e se torna algo que vai muito além do futebol. Porque o que está em jogo não é apenas dinheiro, é a verdade sobre quem esse homem realmente foi. É a verdade sobre o que ele deixou para as pessoas que ele deveria ter amado, com mais clareza, com mais presença, com mais responsabilidade. O que vem agora é o capítulo mais sombrio dessa história. E envolve um lado de Pelé que foi mantido em segredo por décadas, não pelos jornalistas, não pelo público, mas pela própria família, de um jeito que só se entende quando você percebe o tamanho do que estava sendo protegido. Há uma pergunta que fica suspensa no ar quando a gente examina a vida de Pelé por completo, sem o filtro do mito, sem a armadura do ídolo nacional. A pergunta é simples, cruel na sua simplicidade, e não tem resposta fácil. O que é um legado, de verdade? É a quantidade de gols marcados? É o número de títulos conquistados? São as estátuas, os aeroportos com o seu nome, as homenagens dos presidentes e dos reis? Ou um legado é o que você deixa nas pessoas que mais dependiam de você? O que você fez e deixou de fazer pelas vidas que vieram ao mundo por causa de você? Pelé deixou um legado enorme para o futebol. Isso é incontestável. Mas o legado que ele deixou para seus filhos é uma história muito diferente. E é uma história que a família ainda está tentando digerir enquanto o mundo segue celebrando o rei. Vamos terminar essa história com alguns fatos que precisam ser ditos de forma clara. Primeiro, o inventário de Pelé, aberto após sua morte em dezembro de 2022, revelou um patrimônio muito mais modesto do que o esperado. Os valores exatos são objeto de disputas judiciais e não foram completamente divulgados ao público, mas fontes próximas ao processo confirmaram que o que foi encontrado não corresponde à imagem de riqueza que Pelé construiu ao longo da vida. Uma parte significativa do que existia estava comprometida por dívidas fiscais, por pendências jurídicas e por questões financeiras que se acumularam ao longo de décadas. Segundo, a disputa entre os herdeiros foi real. Não é especulação, não é fofoca. Há processos judiciais em andamento. Há advogados representando diferentes grupos de filhos com interesses que nem sempre coincidem. Há uma viúva que também tem direitos legais sobre o patrimônio do marido. E há filhos que cresceram sentindo que foram colocados em segundo plano ao longo da vida inteira e que não estão dispostos a aceitar serem colocados em segundo plano também na hora da herança. Terceiro, Sandra Machado, a filha que esperou décadas para ser reconhecida, morreu em março de 2023. Apenas 3 meses depois do pai. Ela tinha 58 anos e sofria de câncer. Sandra não chegou a ver o inventário do pai concluído. Não chegou a receber formalmente o que lhe cabia de direito. Morreu 3 meses depois do homem que levou décadas para admitir que ela era sua filha. Isso não é apenas uma informação. É uma das frases mais trágicas desta história inteira. E precisava ser dita. Se você chegou até aqui neste vídeo, eu quero te agradecer de verdade. Não é fácil ouvir uma história assim. Não é fácil enfrentar a diferença entre o mito e a realidade. Mas você ficou. E isso diz muito sobre você. Se esse tipo de história importa para você, se você acredita que as pessoas que ficaram de lado também merecem ser ouvidas, olhe e se inscreva neste canal agora. Porque tem muitas outras histórias assim esperando para serem contadas. A questão das dívidas fiscais de Pelé com a Receita Federal é um capítulo que ainda não terminou. Processos que se arrastam por anos no sistema judicial brasileiro, envolvendo valores que foram contestados, mas que existem no papel, que existem nos registros, que não desaparecem porque o devedor se tornou uma lenda nacional. O Brasil tem essa tendência de tratar seus ídolos como se fossem acima das regras, mas as dívidas não respeitam lenda. As dívidas continuam ali, esperando. E há algo mais que precisa ser dito sobre os últimos anos de vida de Pelé, sobre a doença, sobre o isolamento. Pelé foi diagnosticado com câncer de cólon em 2021. A partir daí, sua vida passou a ser uma série de internações, de tratamentos, de altos e baixos que foram acompanhados pelo mundo com uma mistura de angústia e esperança. Mas enquanto o mundo esperava do lado de fora, dentro do hospital, dentro daquele quarto, havia uma realidade muito mais silenciosa e muito mais pesada. Há relatos de que Pelé passou períodos de internação em que recebeu poucas visitas.
de que alguns filhos tiveram dificuldades para ter contato com ele, de que a comunicação entre Pelé e sua família mais ampla era limitada e, em alguns momentos, mediada por pessoas que não eram da família de sangue. Esses relatos são sensíveis, são dolorosos e são contestados por diferentes versões da mesma história, mas existem e fazem parte do retrato completo de um homem que o mundo conheceu de longe e que, de perto, era muito mais complicado, e muito mais frágil e muito mais humano do que qualquer câmera jamais mostrou. Porque, no fim, o que a história de Pelé revela, quando você tira o troféu da mão e olha para o homem, é algo que a gente conhece muito bem. É a história de alguém que foi extraordinário numa coisa e que falhou em outras, que construiu um mito lá fora e deixou rachaduras dentro de casa, que foi amado por milhões e que, por vezes, não soube amar as poucas pessoas que mais precisavam dele. Isso não tira dele os 3 títulos mundiais, não apaga os gols, não diminui o que ele representou para o futebol brasileiro e para o esporte mundial, mas também não apaga Sandra esperando décadas por um reconhecimento que chegou tarde demais. Não apaga Edinho preso, não apaga Flávia crescendo sem pai. Não apaga as dívidas que os filhos encontraram onde esperavam encontrar uma fortuna. Um homem é feito de tudo isso, do que ele conquista e do que ele deixa para trás, do que o mundo vê e do que fica escondido atrás das portas fechadas. E a verdade sobre Pelé, a verdade inteira, não a versão de gala, é que ele foi um gigante dentro do campo e um ser humano profundamente imperfeito fora dele, como todos nós somos, de alguma forma. A diferença é que quando você é o rei, quando o mundo inteiro te coloca num pedestal, quando países inteiros usam seu nome como símbolo de orgulho nacional, as suas imperfeições não ficam só com você. Elas ficam com as pessoas que você deixou para trás. Elas ficam com os filhos que cresceram sem pai, com as mulheres que foram deixadas para trás, as com os herdeiros que abriram um inventário esperando um trono e encontraram um campo de batalha. O rei morreu, e o que ele deixou para o mundo foi glória. O que ele deixou para a família foi uma história que ainda não terminou, que ainda está sendo disputada, que ainda está sendo chorada em silêncio por pessoas cujos nomes você provavelmente nunca vai ouvir em nenhum programa de televisão. Essa é a história real de Pelé, não a história do mito, a história do homem. Se esse vídeo chegou até você de alguma forma, se te fez pensar, se te fez sentir, deixa o seu like agora. Não pelo algoritmo, pela Sandra, pela Flávia, pelos filhos que esperaram o pai a vida inteira, porque às vezes a única coisa que podemos fazer pelos que foram esquecidos é garantir que a história deles seja ouvida. E se você ficou até aqui, e até essa última palavra, saiba que isso importa, que contar essas histórias importa, que as pessoas que ficaram de lado também merecem ser lembradas. Até o próximo vídeo.